Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz, que aborda o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo mentor do Chico, Emmanuel. Eu sou o Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Comigo novamente tenho a honra e o prazer, depois de um certo tempo que foi devido a mim mesmo, a Andréia. Tudo bom, Andréia? Tudo ótimo, Luiz. É sempre um prazer. Nossas manhãs de domingo que a gente vem aqui estudar e aprender com essas passagens maravilhosas deste livro maravilhoso. E o ensinamento de hoje tem a ver com o bem, não é? Com o bem. E é o capítulo 129. Isso, ele se intitula Na Fonte do Bem. E a passagem é: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Está em Paulo, Gálatas 6,19. Então, esse trecho está em uma carta que Paulo endereçou aos Gálatas. Isso, correto. Paulo, ele teve, uma intuição, um amigo espiritual, que ele não conseguia atender todas as comunidades. Então, foi aonde ele começou a escrever as cartas, E essas cartas aos Gálatas foi bem assim um puxão de orelha, Porque eles estavam se apegando muito aos rituais, às matérias. Para você ser um servidor, você tinha que fazer certas coisas para ser considerado, como foi a circuncisão. E naquela época, para pertencer, você tinha que ser circunscrito. E Paulo vem nos falar... Circuncidado. Circuncidado. Aí vem nos falar o que é essencial e o que não é, o que é supérfluo. Ele fala assim, porque o que é essencial une, e o que é transitório, o que é superficial, não. Então o que ele fala? Que o amor une, Fazer o bem a todos une, Independente da forma. Sim. Independente de como você fala, então não precisa de qualquer ritual. Exatamente. Essa é a essência, Essa é a essência, mas ele fala assim, importaria fazer? Não importaria fazer, desde que não fosse só isso. Não fosse... O importante é o sentimento, Exatamente. Mas quando Emmanuel vai nos trazer esses ensinamentos, especificamente sobre essa frase de Paulo, ele na verdade ele faz diversas colocações entre o trabalho e o dinheiro. Sim, não é isso? Exato. Porque a gente fala, a primeira frase que ele fala assim, olha só como separaria, que é em relação ao dinheiro. Somente quem tem dinheiro poderia fazer o bem. Quem não tem dinheiro, então, não poderia fazer o bem, não seria um trabalhador de Jesus. Ou seja, aquele que fala, quando eu tiver dinheiro, eu farei o bem. Então quer dizer que o dinheiro seria um divisor, exato. Ele é necessário para fazer o bem. Sem o dinheiro não se faz o bem. Não, aí Paulo vem falar que você pode sim, que nem ele usa vários exemplos, do médico, de professor, de todo o trabalhador, que mesmo remunerado, mas a dedicação, o amor, não tem dinheiro que pague. E aí a gente volta, a caridade. Nós temos uma amiga, que fala assim, às vezes a gente fala assim, não tem uma hora para ouvir os problemas de outra pessoa, ou para ajudar uma outra pessoa. E ela fala, às vezes basta 6 minutos. O que é 6 minutos ao longo de um dia, ou ao longo de uma semana, ao longo de um mês, para você cuidar de uma pessoa, de um coração. E ele nos alerta, para que nós não... Porque ele fala, vai vir as nossas turbulências, os nossos aprendizados, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então fala assim, nós que estamos estudando, aprendendo, raciocinando, vamos fazer o bem agora, enquanto é tempo, que estamos bem, estamos saudáveis, estamos assim, numa fase boa. Então quando Paulo diz, enquanto podemos, significa enquanto nós temos saúde, nós temos condições de saúde mesmo, para fazer para ajudar. Ele fala, para ajudar em qualquer circunstância. Aí ele fala, mas mesmo em tempos
tortuosos, de dificuldades, também podemos fazer o bem. E nos alerta também, porque fala que, nós vamos ler, né, o último parágrafo. O último, mas, ou seja, ele não vai excluir também, né? Mas, ou seja, eu acho que o sentido se você está bem, se você está com saúde, se você está em condições, por que não fazer a caridade? Aproveita, né? Aproveita essa sua condição e utilize e faça a caridade. E tem uma outra situação, né? Quando nós procuramos a Deus? Quando a gente sofre. A gente ainda não aprende a procurar os bens espirituais por amor. É muito mais fácil, é o fardo leve, né? É a gente ir à procura. Então vamos antes de vir a dor. Antes da dor, né? Exato. Até porque nós sabemos que o nosso passado ele não é alvo, né? Sim. Então, provavelmente, teremos os nossos ou reajustes. certamente, nós temos dívidas, né? Nós temos resgates. E se temos resgates, virá a expiação. Sim. Né? Eu acho então, e se a gente fizer o bem por amor, nós atenuaremos, não é? Essa expiação? Sim, exatamente. Não é a lei de misericórdia? A lei de misericórdia, a lei de amor, porque a gente é governado por essas leis. Então, quando nós temos oportunidade de fazer o bem, devemos fazer o bem. Ter olhos de enxergar, porque às vezes a gente nesse turbilhão, às vezes não enxerga. E ele nos alerta para isso também. Ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, perceber. Que aí vai da empatia, né? Que às vezes a gente vai, mas esse sofrimento, nossa, isso eu tiraria de letra. Mas devemos tomar muito cuidado com as dores dos outros. Isso é ser irmão. Tem uma frase, né, famosa na MPB, que é: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Exatamente isso, né? Então, todas as dores, não vamos esperar doer, ou não vamos esperar doer muito para procurar ajuda, para procurar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque só aliás, benefícios, não, o Evangelho é de Deus. Jesus exemplificou o Evangelho de Deus, que é um roteiro seguro. Sim. Né? Mas a gente pode falar do Evangelho de Jesus, porque foi ele que falou, né? Falou, mas às vezes, né, a gente se perde nisso. Mas é um guia de Deus. É um roteiro certo, né? Então eu falo assim, estudo, amar do modo que a gente consegue, ajudar da maneira como a gente consegue, às vezes é só dando um bom dia, às vezes uma palavra amiga, às vezes elevando um alimento, da maneira como nós pudermos. E como você ressaltou, às vezes é ouvir por 6 minutos. Exatamente. Então vamos à nossa conclusão, André? Vamos, que é normalmente maravilhosa. são os últimos parágrafos de cada capítulo. Emmanuel conclui, ele sintetiza bastante os ensinamentos que ele sempre nos traz a respeito do tema. Porque segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Ou seja, todo bem que nós fizermos, ele irá nos ajudar, como você falou, né? Temos as nossas dificuldades, nós vamos nos harmonizar com essa lei de amor, né? E para harmonizar, nós precisamos melhorar o nosso plantio. E o nosso plantio deve ser com amor, com caridade. E não tem outra maneira. Como você colhe, né, as consequências daquilo que você plantou, se você fizer o bem, não há como perder. Não. Você só ganha. Não tem como perder. Você fazendo bem, não tem qualquer coisa de mal que vai te acontecer, não é possível. Você só ganha. Seja porque você realmente vai plantar o bem, vai colher o bem no futuro, seja porque você vai causar o bem em alguém, você vai se proporcionar o bem e principalmente, talvez, porque você vai atenuar a sua expiação. Isso. Eu acho muito, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: o bem será seu advogado em qualquer lugar, né? E às vezes a gente fica preocupado, fala assim, eu estou fazendo bem agora, mas não estou recebendo nada em troca.
mas nós temos os nossos reajustes. Mas com certeza nenhum bem será perdido, ele será o nosso advogado onde nós estivermos. E eu gostaria de terminar esse nosso bate-papo com a seguinte reflexão para você. Quando nós nos instruímos, nós praticamos a caridade para conosco mesmos. Exato, eu ia falar que é a melhoria de nós mesmos, né? É a caridade para a gente mesmo. Então, Sim. se instrua, pessoal. Este foi mais uma Mensagem de Luz. Foi um prazer tê-la comigo novamente. É sempre com muita alegria que faço esse programa contigo, André. Até a próxima semana.